Oi, queridos. Glória a Deus. Todas as vezes eu me empolgo. E eu fico pensando que nós temos 365 minutos. Amém? Quem está com vontade de viver 365 minutos aí? Amém? Vamos organizar isso de novo, né, gente? Não precisa ser só 1º de janeiro. Não é verdade? Amém? Então, amados, nós estamos hoje no nosso 3º episódio, né? E eu falei com a Carla, com as meninas, na semana passada, e é tão lindo que o Gustavo estava na fazenda e ele teve o mesmo sentimento, o Espírito Santo é o mesmo, né? Nós não nos falamos sobre isso, mas ele teve a mesma percepção. E eu falei com as meninas assim, no início da palavra do sábado passado, eu falava sobre o mal-estar que às vezes sentimos quando o assunto é sobre batalha espiritual. Parece que rola um desconforto. Existe muitas vertentes, muitas interpretações, muitos pontos de vista. Nós entendemos porque se trata de algo que a gente não vê. Amém? O mundo que nós não vemos, mas eu amo quando a palavra do Senhor diz que nós adoramos um Deus que é invisível, mas real. Hã? Não é assim? Romanos diz que ele é invisível, mas real. Assim é o mundo espiritual. Então, eu falei com as meninas, eu acho que eu não estou querendo esse tema batalha espiritual. Porque batalha espiritual é um nome que, infelizmente, ele gerou assim como que eu posso dizer? Um estigma. Oi, você que está em casa, e você que vai assistir pelos séculos dos séculos até que Jesus venha. Amém? Essa atmosfera vai acompanhar aí onde você estiver, em qualquer continente. Amém? Você será alcançado em nome de Jesus. Um beijo de amor. Amém? Então, sabe, eu acho que um estigma, algo que traz resistência. Algo que prontamente traz uma resistência, às vezes, no coração de alguns. Algo que já traz um preconceito. Quando se diz batalha espiritual, vamos falar sobre batalha espiritual. Às vezes as pessoas já vêm assim, já vem aquele povo que demoniza tudo. Alguém concorda? Entende isso? Alguém já ouviu assim? Vence automaticamente vence o entendimento que a gente vai falar de demônio, que demoniza tudo e que tudo é demônio, amém? Então, no primeiro episódio, e o Gustavo chegou falando sobre isso comigo, da Fazenda. Ele assistiu o episódio, o 2º episódio, que foi o sábado passado, lá da Fazenda, e ele chegou e falou isso comigo. Eu falei, amor, eu falei isso com as meninas. No primeiro episódio nós começamos falando sobre a diferença. Existe uma distinção em obra do diabo e obra da carne. Nós falamos muito superficialmente sobre isso, porque nós vamos continuar nos próximos episódios, amém? Sobre isso. Porque a palavra do Senhor diz em João 10:10 que o diabo veio senão para roubar, matar e destruir. Então, as obras do diabo são roubar, matar e destruir. E a palavra do Senhor diz que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. É muito claro o propósito da vinda de Jesus aqui. Ele veio desfazer as obras do diabo. E o que foi a obra do diabo, senão nos apartar da comunhão verdadeira com o nosso Pai? Amém? E aí a palavra do Senhor diz claramente em Gálatas 5 sobre as obras de quem? Da carne. Obras da carne. Que são 16 itens que fala lá em Gálatas 5. Prostituição, tarará, 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 tá, 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 tá. Lutonaria, tarará, tá, 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 tá. Amém? E nós falávamos que contra as obras da carne, nós entendemos que então, contra as obras do diabo, quais são as armas? Basicamente, mas muito basicamente, superficialmente, né? Assim,
contra as obras, então elas são distintas. Contra as obras do diabo, basicamente, a receita para vencer isso é o quê? Expulsando. A palavra do Senhor diz que nós devemos submeter a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de nós. Esse resistir, em outras traduções, é enfrentar. Então, não é só aquela atuação de defesa. Você estar só naquele lugar de resistir, no sentido como se a gente estivesse sempre ali na defesa. Não. Então, basicamente, vencer as obras do diabo e vencer o diabo, então seria expulsando ele. Mas é impossível. Existe só uma forma de ter autoridade para que ele saia quando nós o expulsamos. Quando nós temos autoridade no nome de Jesus. O nome de Jesus nos dá essa autoridade, mas para nós usarmos o nome de Jesus com autoridade, nós precisamos estar assim com ele. Nós precisamos primeiro submetermos a ele, obedecermos a ele. Então é a obediência que vence o diabo. Amém? E obras da carne, nós falamos sobre, a palavra do Senhor diz que as nossas armas não são carnais, mas elas são espirituais para desfazer, desconstruir, demolir estruturas, fortalezas de entendimento, fortalezas de pensamentos, entendimentos que vão sendo gerados ao longo de toda uma existência. E que eles são tão parte da nossa vida que nós não conseguimos diagnosticar aquilo como algo maligno. Amados, isso é cultura, educação. Nós recebemos algo, às vezes nós nem imaginamos, lá no ventre, lá na nossa infância, na primeira infância, no jardim, na tia da creche. E às vezes nós nem sabemos, e isso está tão intrínseco em nós, que nós vivemos naturalmente, com o entendimento, que ao invés... Então, nós entendemos que fortalezas são edificações, amém? Essas edificações, elas existem, elas devem existir para nos proteger, é o nosso forte, para nos proteger contra as astutas ciladas do diabo, amém? Mas, quando essas edificações, sem que nós percebamos, nós levantamos edificações destrutivas, malignas, de entendimento errado, deturpado, na verdade, essas edificações nos apartam do conhecimento de Deus. Ela faz o efeito contrário. Pensamentos, amados, simpáticos a sentimentos, a atitudes que não condizem com a natureza de Deus. Quando você analisar aquilo profundamente, junto com a presença do Espírito Santo, porque só Ele que traz, é Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando nós analisamos junto, convidamos Ele junto e numa conversa assim, bem honesta, só nós e Ele, a gente começa a confrontar os nossos pensamentos, sentimentos, os nossos pontos de vista, os nossos valores, as nossas motivações, e a gente começa a entender que eles não são simpáticos à natureza de Deus. Amém? E aí nós vamos fazer nós vamos conversar sobre essa incrível arma que nós precisamos usar todos os dias, estar atento todos os dias, que é a desconstrução de fortalezas de entendimento que nos afastam, nos separam do conhecimento de Deus, logo do projeto que Ele tem para mim e para a sua vida. Amém? Nós estamos indo bem? Está tudo certo? Estou fazendo uma revisão. Então, nós viemos para o segundo episódio para falar que, apesar de existir essa distinção, obras da carne e obras do diabo, nós viemos para um segundo episódio para dizer assim que, apesar dessa distinção, tudo é espiritual. Amém? Nós viemos para esse entendimento onde nós temos sido, muitas vezes, nós somos alvos fáceis, porque nós ignoramos que o mundo espiritual é vivo, embora invisível. E que tudo é espiritual. Então, nós falamos sobre a movimentação e a atuação do mundo espiritual. Amados, eu li algo essa semana, e eu fiquei tão maravilhada, porque... Sempre nós aprendemos e nós falamos muito com vocês sobre o poder da palavra, o poder das declarações. Nós não falamos muito sobre isso? Nós aprendemos muito. Uma das coisas que eu entendo que é o nosso carro-chefe, vamos dizer assim, aqui na igreja, é quando nós chegamos, nós convertemos a forma de falarmos.
Porque um ajuda o outro. Eu lembro a Vitória, era muito pequenininha. E eu falei perto dela alguma coisa, isso assim, fácil, 10 anos atrás. E eu falei, nossa, eu adoro isso. E ela brincou assim, ela era uma fralda. Aí ela virou para mim e falou, a gente só adora a Deus. Você deve gostar muito disso, mas a gente adora só a Deus. Eu falei, sim, senhora. Mas nunca mais eu disse isso. Vocês acreditam? É uma força de expressão, mas aquilo marcou, me mexeu. Ela falou, eu não sei se ela já me chamava de Flor. Acho que ainda não. A gente só adora a Deus. Falei, sim, senhora, para sempre, amém. Não é verdade? Então a gente, até para falar que tem buraco na estrada, a gente fala, a estrada é uma bênção. Aí você entende que está bem esburacada a estrada. Não é assim? Amém, amados? Mas aí o que acontece? Essa semana eu li sobre isso, falei, gente, aí a gente fala, gente, a palavra tem poder de vida ou de morte. A palavra, eu falo muito isso, a palavra é a ponte que liga os dois mundos, se é que existem dois. Amém? Que estou entendendo que não tem dois nada. Amém? Só um eu vejo, outro não, mas na verdade valendo é um para valer. Né, Marcos? E eu falo muito isso, que ela é essa ponte, porque a palavra do Senhor fala que chama a existência. Nós somos filhos de um Deus que chama a existência as coisas como se elas já existissem. Ele disse, haja, e ouve. E ele falou, se nós tivermos fé e dissermos a esse monte, passa-te daqui, o que vai acontecer? Vai acontecer. Fé e ponto não. Fé e dissermos. Porque a fé sem obras é morta. Amém? Então, esse poder da palavra. E essa semana eu li assim, ó, que a palavra espírito, amados, do grego e do latim, significa sopro. E agora outra palavra é vento. E aí esse escritor falava assim, e o que passa pelas nossas cordas vocais, senão o Espírito? Oi, alguém entendeu isso? Espírito, a raiz da palavra espírito é sopro e vento. E ele dizia, então o que passa pelas nossas cordas vocais, senão o Espírito? Amados, a palavra do Senhor dizia, e eu fui lembrando, a Bíblia diz em João, no princípio, era o verbo, a palavra, e ela se fez carne, a palavra se fez carne, eita, e eu sinto a presença dele aqui, amados, que delícia, então nós aprendemos o poder dessa ativação, essa ligação constante. E nós até brincamos que nós, às vezes, ainda estamos num lugar e ignoramos isso. Nós ainda estamos num lugar de tanta religiosidade que a gente fala assim, Senhor, agora eu vou orar. E aí agora você está entendendo que Deus está te ouvindo. Mas há meia hora atrás, quando nós estávamos sentados numa mesa, falando do que não deveríamos, é como se Ele não estivesse ouvindo. Lembra que eu disse esse testemunho? São essas ações religiosas, são as fortalezas de entendimento que nós temos, de sem perceber, entender que atos espirituais são só aqueles que eu faço no meu momento oficial religioso. Atos espirituais é o seu deitar e o seu levantar. E muitas vezes estamos engodados e não estamos vivendo exatamente o que o Senhor tem para nós, porque ignoramos que nós, como Tozer disse, e aquele livro que vocês sortearam no último VJ, que o Caio ganhou, está naquele livro. E eu amo, e o Tozer disse assim, que o mundo é a igreja dele, é o tabernáculo dele. E a vida dele é um culto. Esse é o entendimento. Que não existe sagrado e secular. Que tudo é espiritual. Amém? Por que eu estou repetindo isso de novo? Mas porque Jesus repetiu, Paulo repetiu. E eu quero te perguntar, você sentiu, de fato, viveu
algo diferente da semana para cá, para essa? Deixa eu ver de verdade. Você esteve mais atento ao mundo espiritual? Você esteve mais atento à realidade da sua existência e do propósito nosso? Amém? Vamos aplaudir o Senhor por isso. Esse é o propósito. Esse é o propósito de nós estarmos aqui. Esse é o propósito dessa série. E aí, então, nós falamos sobre a questão que pesa tanto dentro das igrejas e que traz tantos confrontos, que é a questão do diabo. Como que o diabo não toca. A palavra do Senhor diz que nós somos lavados pelo sangue de Jesus, então o diabo não pode nos tocar. Então nós não aceitamos, muitas pessoas não aceitam. Mas a palavra do Senhor diz lá em Efésios 6, eu soube que vocês... Quem foi Efésios 6? Luiz? Pede Luiz, foi ali, na volta. Amém? A Bíblia fala que as nossas armas, que a nossa luta não é contra a carne ou sangue. Ou seja, não é contra nada visível, palpável, não é contra seres humanos, mas é contra principados, potestades, hostes espirituais de maldade, governos, domínios das trevas. É muito claro, quando a palavra do Senhor é muito clara em nos dizer que a nossa guerra, dioturnamente, não é contra pessoas, mas é contra o que move pessoas. É contra o que está por trás, é contra o que motiva, é contra o que inflama, é contra o que lança dardos inflamados. Então nós aprendemos, então, como, pastor, um cristão pode abrigar. E aí eu falei com vocês, nós lemos juntos Judas. E lá não fala de Satanás, mas lá fala dos anjos. A terça parte que veio, que caiu com ele. Porque a palavra do Senhor, e eu confesso que eu não sou mestre em escatologia ainda, mas Apocalipse fala muito claramente que nos últimos tempos, é como se nos últimos tempos, demônios de hierarquias superiores fossem liberados para uma atuação maior sobre a terra, na grande tribulação, enfim. Amém, amados? Então nós entendemos que existe hierarquias demoníacas, tanto que ele fala principado, potestade, hoste espiritual da maldade, poder, domínio das trevas, ele vai entregando para nós que existe essa hierarquia. E ele vai entregando para nós, e ele fala das armas que nós vencemos, com as quais nós vencemos todas essas hierarquias. Ele não deixou nenhuma para trás. Mas ele falou lá em Judas. Ele falou lá em Judas que os anjos não souberam, que não se ateram ao seu lugar, que eles foram lançados, presos e lançados em trevas. Então nós aprendemos que onde há treva, há ação demoníaca. Mesmo que essas trevas se encontrem no coração de um cristão. Nós entendemos isso. Eu quero te dar liberdade para vir falar comigo. Se você tem alguma dúvida em relação a isso, se você não concorda com isso, vamos conversar, amém? Então nós aprendemos que a atuação do diabo, conforme está escrito em Judas, ele atua nas trevas. E nós vemos lá Jesus falando sobre o nosso coração, que a luz que há em nós não sejam trevas. E que todo o nosso ser, ou seja, existem partes do nosso ser que às vezes não entregamos e que continua em trevas. E que nós entendemos que o diabo tem legalidade, e ele tem liberdade e autorização para atuar nas trevas. Mesmo que elas estejam no coração de um cristão. Amém? E o que eu quero falar com vocês hoje? Eu senti o desejo de trazer tudo isso, de recapitular o que nós falamos nos 2 outros episódios, para falar com vocês sobre o grande erro que nós muitas vezes cometemos, que é a questão dos extremos. Quais extremos, pastor? O que eu comecei dizendo. Quando falamos a palavra batalha espiritual, quando falamos sobre o mundo espiritual, muitas vezes nós levamos para um extremo onde nós aumentamos, nós potencializamos o poder das trevas. E é assim, amado, mais ou menos assim. Ou o diabo vai nos fazer completamente alheios ao mundo espiritual. Esses que em momento algum entende que existe alguma ação maligna por trás de nada de ruim, é uma cascata de mal acontecendo na sua vida e você está assim, em Nárnia, sem entender, sem diagnosticar, sem entender que tem alguma coisa acontecendo no mundo espiritual e que o diabo está por trás daquilo. Amém? Então, ou o diabo quer nos manter nesse lugar de completa ignorância em relação à movimentação do mundo espiritual, ou quando então nós entendemos que existe um mundo espiritual, nós vamos às vezes para um outro extremo onde tudo é demônio, onde nós nos tornamos pessoas insuportáveis, pesadas. Onde tudo é demonizado. E onde o poder de Satanás é infinitamente maior do que o de Deus. Onde parece que nós precisamos pedir licença para ele para viver nessa terra. Alguém já viu alguém assim? Eu vivi assim muitos anos. Prazer. Se você nunca viu alguém, muito prazer. Gustavo, conversamos muito sobre isso hoje. Esse ponto, esse centro, esse ponto de equilíbrio que está na dependência do Espírito Santo, porque não existe um molde. Existe discernimento de Espírito, faz parte do fruto do Espírito, que é a presença de Deus na nossa vida de forma abundante. Então nós não podemos aqui fazer uma listinha e falar isso é maldição hereditária. Vence assim. Isso. Você entendeu? Isso resolve assim. Isso. Não, existem princípios que são imutáveis, inquestionáveis, inegociáveis, e que infelizmente temos às vezes negociado com não tem nada a ver, essas coisinhas. Amém? Por falta de conhecimento bíblico, fundamentos e princípios. Isso é implacável, amém, amados? Mas tirando isso, amados, é assim, dependência, discernimento do Espírito. Então nós não podemos ignorar que tudo é espiritual, mas isso não significa que nós estamos à mercê de Satanás e tendo que pedir licença para ele para viver, como se ele fosse senhor de tudo. Como se ele tivesse todo o poder. Não existe essa cultura. E aí o que acontece? Ela é envolvente. E você fica, e é pesado, e pesa o ambiente, e é cansativo. E se você não se ficar atento, amados, tudo vai ficando muito opresso. A obra de Deus vira um fardo. Aquilo que é leve e suave vira um jugo.
Então nós não podemos mais, aí para aqueles que falam, não, que conseguem enxergar a verdade, que não é desse jeito, não pode mais conversar sobre o mundo espiritual. Porque conversar sobre o mundo espiritual é endeusar Satanás e os seus demônios. Não, definitivamente. Nós somos uma igreja madura. Sabe quem vocês são, queridos? Vocês estão aí. Nós somos escolhidos. O Senhor falava comigo, tem falado, eu falei com vocês sobre décadas. Eu quero falar para vocês que hoje eu estou vencendo uma década. Hoje aqui, trazendo essa palavra para vocês, há exatos 10 anos atrás, eu estou vencendo um ciclo e nascendo de novo aqui, agora, para a glória de Deus. Há exatos 10 anos eu estava ajoelhada nesse lugar, e o pastor Antônio Carlos e a pastora Ivoneida estavam me consagrando como pastor nesse lugar. Hoje, faz 10 anos. E o Senhor falava comigo. Mas essa semana parece que eu estava carregando a manhã inteira nas costas. Sabe, uma resistência, a certeza de que algo existe, de que já está acontecendo, de que já é. Mas uma resistência para romper isso. E aí eu estou aqui pregando para vocês aquilo que eu precisei viver. Isso nos abraça. E sem percebermos, nós ficamos ali engodados, incutidos, envolvidos. Nesse peso, nesse jugo, nesse cansaço. Não! Nós precisamos de discernimento, entendermos isso. Então, o que eu quero te dizer hoje é que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E que existe, sim, uma fórmula de vivermos como superpoderosos nessa terra. Chama Espírito Santo de Deus. Amados, eu sempre conto para vocês que Deus desenha para eu entender. E orando um dia, ele me mostrava como se fosse aqui, uma casa, como se fosse assim. E lá fora passava uma enxurrada. Sabe quando a água muito suja de chuva, muita chuva e água muito alta, e vem para entrar na sua casa? Uma enxurrada muito forte, muito violenta. E eu via duas cenas. Eu via pessoas com rodos, na porta, rapando para tirar e impedir que aquela água suja entrasse dentro das suas casas. Essa foi uma cena que eu vi. Pessoas rapando, incessantemente. Alguém já ligou uma mangueira e tentou rapar? Se você parar de rapar 1 minuto, a água já inundou. É assim ou não? Você não pode parar 1 segundo, senão todo o seu trabalho fica em vão. Não é assim? A segunda cena era a mesma enxurrada lá fora. Mas de dentro do centro da casa, jorrava uma água. Sabe, amados? Como um cano muito grande, uma coisa muito caudalosa. Jorrava uma água limpa do interior da casa. Então a água estava dentro era mais forte do que estava passando lá fora. Então a água de dentro jorrava. E era impossível que aquela enxurrada entrasse, porque o fluxo de dentro para fora, limpo, caudaloso, era muito maior. Então o Senhor falava para mim, esses rodinhos é a expulsão de demônio. Quando não há fluir, você tem que ficar expulsando demônio, você está de tempo todo. Eu não estou falando contra expulsão de demônio. Expulsão de demônio, o Senhor Jesus disse, aqueles que creem, esses sinais seguirão aqueles que creem. Amém? Mas, amados, o Senhor falou para mim, aqueles que jorram não precisarão estar ali falando com o demônio, conversando com o demônio, ocupado com o demônio, diuturnamente, porque há uma algo muito maior, muito mais forte, muito mais poderoso, que flui. É o Espírito de Deus, é a vida, é a abundância, é o vigor, é a prosperidade, é a bondade, é a lealdade, é a fineza, é a elegância. Ah, salsa de busta garça! Eu estou definitivamente abandonando os meus rodos. Quem quer vir comigo? Amados, está tudo acontecendo lá dentro da casa. E a gente que é responsável por ela. Os meninos estão crescendo e nós não estamos chegando. Tem gente ganhando lá na jogada lá de tênis de futebol. Tem festa acontecendo, tem comida sendo posta. E porque você sabe que aquela enxurrada, se ela entrar na tua casa, você sabe que aquilo é mortal. Você sabe o perigo que é essa enxurrada entrar dentro da sua casa. Então você, no seu amor, na sua responsabilidade, entende, amados, que é legítimo. Nós temos vivido com rodos cansados, mas é legítimo. Nós sabemos que é letal. Nós sabemos que carrega vírus, bactérias, enfermidades. Nós sabemos que essa enxurrada não pode tocar os nossos. Não pode nos tocar. Amado, mas existe uma fonte, existe um rio. E sabe como é que a gente fica ali com o nosso rodinho e é tão cansativo e nós nos tornamos cansados. Nós nos tornamos antiquados, nós nos tornamos chatos, nós nos tornamos porque cansa, gente. Nosso carne cansa. É pesado mesmo. E aí você olha pra alguém que tá lá dentro e festa e fala, oi, você não entende que eu tô aqui? Alguém pode pegar um rodo? Alguém se identifica? Oi, é possível que não tem mais rodo nessa casa. Vocês estão vendo que eu chego todo dia nesse ensaio? Vocês estão vendo que todo dia esse culto? Vocês estão vendo nessa casa, vocês estão vendo alguém tem um rodo? Amados, a festa dos outros é irritante pra quem tem um rodo na porta. É irritante. Você não tá vendo, não? Tem uma enxurrada entrando. Um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. E Ele está no meio dela. Não será abalada. Confiança, descanso, paz, justiça, alegria. Nós lemos Colossenses 1. Ele nos tirou das trevas, nos livrou das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do teu amor. Aquele que pagou pelos nossos pecados. Jesus. O que eu quero dizer com isso, queridos? Que o nosso alvo, o nosso foco, o nosso entendimento, a nossa busca é amá-lo, buscá-lo, adorá-lo, orar línguas, crescer nisso, fluir nos dons, buscar os dons, ser zeloso nos dons, buscar os dons com zelo, buscar com zelo os dons. Amados, é orar línguas todo tempo, todo dia. Amados, é adorar o Senhor, é amar a presença dEle. Amados, é nisso que nós devemos crescer. Queridos, eu estava falando, e eu estou falando com vocês, sabe por quê? Nós, pela graça de Deus, somos a geração que Ele chamou e que Ele escolheu para avançar, conquistar, ocupar as esferas nessa próxima década. É você. Nós, os jovens. Ele entregou a nós que sabemos quem nós somos nele, nós a quem Ele confiou, e Ele sabe que nós vamos usufruir de todo o poder que há nele, para que nós possamos viver e estabelecer o que Ele otorgou para nós e através de nós. Ele confia em alguém, Ele confiou em você. Nós não nascemos aleatoriamente, num susto. Ele marcou que nós nascêssemos, existíssemos para esse tempo. Então nós somos esse povo, essa igreja equilibrada. Que os sinais nos acompanham, nós expulsamos demônios, nós oramos para enfermos, mas nós vamos por todo mundo em todo tempo, nós entendemos que todo o território onde nós estivermos é um campo missionário.
Campo missionário não é só quando nós atravessamos as fronteiras da nossa cidade, país. Campo missionário é agora, onde nós estamos. Lá na sua faculdade, lá na sua casa, lá com seus pais, com seus irmãos, onde quer que estejamos. Ou nós somos missionários, ou nós somos um campo missionário. O que você tem sido? Não existe terceira. Não existe essa hipótese. Ou nós somos missionários, ou nós somos um campo missionário. O que você é? O Senhor te envia hoje. Ele te traz esse entendimento para que você saiba, sai daqui, cheio do Espírito, empoderado, capacitado, maduro, equilibrado, em entendermos o mundo espiritual e sermos leves, agirmos com simplicidade, atentos, ligados, vigiando. Jesus, a palavra fala de orar sem cessar, Paulo falou, vigiar e orai. E o Espírito a carne está fraca, a carne é fraca, não é? Então esse povo atento é um povo feliz, um povo festeiro, um povo leve, um povo simples, um povo cheio do Espírito Santo, cheio dos frutos do Espírito, do fruto do Espírito. Nós vamos hoje, estamos agora, abandonando os nossos rodinhos, deixando de ser essas pessoas cansativas, que o mundo não vai ouvir. O mundo vai ouvir. Somos nós. E é agora. O Senhor falava comigo. Eu orando nessa tarde. Eu falava para o Gustavo, amor, eu sinto que já aconteceu, já é. Já foi liberado, já está acontecendo, já é. É o tempo da colheita. É agora. E ele saiu para fazer umas coisas, eu fui orar. No fim, ali, naquele tempo, gostoso de oração, eu abri a palavra. E saiu aqui, ó, é a hora da colheita. Exatamente na parte onde fala, em 1 Coríntios 14, onde fala assim, ó. 14, peraí, tô no 15 aqui. Que diz assim, ó. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais. Pois quem fala em língua não fala a homens, mas a Deus. Quem fala em língua, a si mesmo se edificar. Então, no estudo dessa Bíblia que eu estou com ela, diz, é a hora da colheita. Ele diz assim, amados, que existem fases desse ciclo de colheita. E aqui eu vou encerrar. Que o Senhor fez isso de forma proposital. Para que nós vivêssemos nesse tempo. Aquilo tudo que nós aprendemos a vida inteira. Nós, de fato, agíssemos com todo o entendimento, conhecimento, sabedoria que adquirimos ao longo de toda a nossa existência. Agora é a hora de pôr a mão na massa, de agir. E o autor diz que quando nós falamos da colheita, e essa grande colheita eu acho tão lindo, porque Noemo, o Senhor levantou aquele homem, todos nós conhecemos a história dele descendo, e a grande colheita é 1 bilhão de almas. E o Senhor diz que quando nós falamos dessa grande colheita, porque de fato a grande colheita são almas. Mas ele fala que nós nos atemos tão somente a entender que é essa vinda de almas para Jesus. E aqui ele fala que essa grande colheita, na verdade, é um chamado para uma grande e extraordinária batalha espiritual. Eu lhe buscava amor, quando ele abriu a porta, eu falei, amor, tudo que eu não estava conseguindo, pôr em palavras, eu li agora. Toda a atmosfera, toda a densidade, toda a opressão, que eu não estava conseguindo discernir, pôr em palavras, mas que é real. Ai, amados, como eu senti real. Real. Olha o tamanho dessa Bíblia. Ela simplesmente falou, Deus irá despertar o seu povo. São os ciclos da colheita. O povo de Deus vai viver o que prega. O povo de Deus vai experimentar milagres constantes. O que nós temos ministrado, declarado e já vivido? Pedro foi me contar que ele estava pensando, ele estava pensando com ele mesmo, e na hora o ombro dele voltou para o lugar, estralou e ele foi curado. Sabe aquilo que a gente ouve, Deus não está ouvindo a gente, só quando ele fala, Deus, no nome de Jesus, Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse momento estou aqui, no seu presente dos anjos, tudo serafim, querubins, sentado ao subtrono, Senhor. Ele estava indo para eles e ele pensou, mas que milagre. Ele disse que na hora, o ombro dele estralou sozinho, na hora que ele pensou com ele. Ou seja, o Espírito Santo falou, e o Espírito Santo falou, ele vai ficar parado? Não vai fazer nada? Ele estava com uma ombreira, ele tirou essa ombreira e foi, fez todos os movimentos, ele estava curado. É a hora da colheita. Isso é mundo espiritual funcionante. Então não fiquemos chocados. Quando você for ouvir mundo espiritual, não entende que é só demônio. Não seja preconceituoso. Nós precisamos mudar esse tipo que o diabo usa isso para deixar as pessoas leigas e ignorantes quanto à manifestação do mundo espiritual. Nós não podemos ignorar. Não podemos ser esse povo. Nós não somos. Esse é o mundo espiritual que nós pregamos. De cura, de libertação, de transformação, de alegria, de vida, de abundância, de vigor, de beleza, de nobreza, de bondade, de fidelidade. De libertação, de transformação, de gozo, de paz. Milagres atuantes, milagres constantes. Deus está lançando novas sementes de revelação, amor, fé e poder. Então o povo de Deus alcançará a restauração total. Queridos, nós estamos entrando em uma nova dimensão. O Senhor irá despertar o seu povo, já está despertando, desde aqui. Ele já nos despertou. Aqueles que sabem quem realmente são e têm o poder para realizar tudo que o Pai deseja. Tem alguém desejo? Sabe quem é e tem o poder para realizar o que o Pai deseja. O Senhor fez com que você nascesse para esse tempo. Para que você soubesse quem você é, tivesse, se apoderasse daquilo que você é. Então, de posse desse poder, fazer tudo que o Pai deseja. Desfazer as obras do diabo. Trazendo vida e vida abundante. Cura. Festa. Celebração. Alegria. Casamentos. Oi? Os que não ouvi não, Deus, gente. Casamentos. Nossa, olha, Marcos. Vamos orar para esse povo. Amém. Vamos festejar nos casamentos. Amém. Amém, Carla. Eu vou ler aqui, o texto é curto, mas eu vou ler rapidamente. E nós encerramos. Essa palavra que veio, a bondade de Deus, que pôs em palavras tudo que eu estava entendendo, precisava elucidar, entender. Amém? É a hora dessa colheita. Muitos cristãos relacionam a expressão tempo de colheita com a conversão de almas por todo mundo. Entretanto, é muito mais que isso. É o tempo em que o povo de Deus deve preparar-se para a batalha. As fases do ciclo da colheita dos últimos dias foram planejadas por Deus para levar o seu povo a uma dimensão de crescimento e de maturidade espiritual. Trata-se de uma época importante da história da igreja, um período em que tudo que os cristãos aprenderam de Deus será trazido em atitude dinâmica por parte do povo de Deus. Esse ciclo irá encerrar a última era da igreja com a colheita de almas mais miraculosa e intensa que o mundo já viu. Foi o que o Luembo viu, 2 bilhões de almas. Olha isso, amados. O ciclo da colheita dos últimos dias irá revelar aos que conhecem a Deus, a nós,
pessoalmente uma nova dimensão de amor e de intimidade. Esse lugar que nós estamos nos aprofundando. Eles saberão quem são o Senhor e terão consciência de que são coerdeiros das riquezas divinas em Cristo Jesus. Eles iam exercer esse privilégio, tá? Então se apropriar de tudo que Deus colocou à disposição para eles eles possam culminar a obra que lhes está proposta. Por fim, responderão à ordem de marchar a fim de conquistar o mundo para o Senhor Jesus. Os soldados do exército que guardaram a colheita dos últimos dias não apenas ouviram o toque da trombeta, a convocação para a ação, como serão capazes de interpretar esse som. Amados, ontem eu falava com os meninos sobre interpretar os tempos. Sobre tempo para todas as coisas. E a nossa necessidade de interpretar os tempos, interpretar os sons. Ele está dizendo que nós não só sabemos ouvidos para ouvir isso, mas nós saberemos interpretar cada ordem, cada repito dessa trombeta soar. Toque de recolhida, toque de avançar, toque de celebração, toque de juntar, toque de afastar. Ô, gente, nós estamos vivendo isso hoje. Temos ouvido toque de recolher, toque de afastarmos, toque de nos aquietarmos, de irmos para os nossos quartos, a palavra, toque de nos aprofundarmos nesse amor e nessa intimidade, nós e o Pai. Toque de entendermos esse lugar de intimidade e de busca insana pelo Espírito de Deus. Uma busca avassaladora, uma busca, uma fome, uma sede, como nunca antes. Toque que gera fome, toque que gera anseio pelo sobrenatural. A palavra não diz não, um homem toca as minhas também. O Senhor soou um toque aos ouvidos dele. Ele disse que foi uma mata, buscar a presença de Deus e jogar e atirar pedras para o céu. Ô, Washer, alguém conhece? Era tanta vontade, era tanto anseio, era tanto desejo de conhecer aquilo que ainda não tinha sido revelado. Era tanto desejo de ser tocado, de tocar, era tanto desejo de enxergar, era tanto desejo, amados, de pegar a pedra, de tirar do céu. Dias! Não aconteceu isso com Jacó. Ele lutou com o anjo a noite inteira. Eu não te largo. Eu não saio daqui. Nós cantamos isso. Eu estou fechando a porta. Não vou sair tão cedo. Até ver tua glória. Nós cantamos. Nós não sabemos ainda. Até hoje não sabíamos. Hoje o Senhor pula o ciclo. Mas volta o tempo. Não, o ciclo desfrutou. Hoje a gente entra. Hoje a gente engrena. Hoje a gente engrena. Ela não clique. Então vamos romper. Interpretar esse som, sabendo o que Deus espera. O Senhor irá despertar o seu povo. Aqueles que sabem quem realmente são. E poder realizar tudo o que o Pai deseja. Os dias de sons incertos terminaram. Queridos, os dias de sons incertos terminaram. Os dias de sons incertos terminaram. E sons incertos são esses. Sons que te trazem dúvida. Sons que alimentam o rancor. Sons que alimentam o ódio. Sons que alimentam a opressão. Sons que alimentam a falta de perdão. A solidão. A rigidez. Sons que te afastam da realidade de quem você é amado, filho legítimo, lavado, sarado, santificado, perdoado, lindo, limpo, desejado. Ah, que alto preço você vale. Os sons incertos acabaram. Estamos entrando agora. Você pode se levantar e vamos entrar juntos. Como mais é hora da colheita. É hora da colheita. É hora da colheita. Diga comigo, é hora da colheita. É hora da colheita. Diga, diga, é hora da colheita. É hora da colheita. Sim, Deus. Eis-nos aqui, Senhor. Nós nascemos para esse tempo. Nós somos a sua resposta nessa terra. Nós somos o projeto do Senhor. Para esse tempo, para essa era. Se coloque nesse lugar. Se coloque nessa brecha. Diga, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Essa é a hora da colheita. E eu estou apto. Eu me encontro apto. Eu estou à sua disposição. Eis-me aqui. Diga você palavras para ele. Diga você palavras para ele. Diga, Deus. Eu estou entrando em uma nova dimensão. Eu estou entrando num amor e numa intimidade nunca antes experimentado por um homem nessa terra. É novidade de vida. É novidade, é um novo tempo. É o tempo da colheita. Nós, de forma individual e agora como corpo. Repita comigo, vamos declarando isso juntos. Nós, de forma individual e também agora como corpo, estamos entrando